Boa noite. Live. Boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Tatiane, Jerusa. Vamos entrando. Boa noite. Dai, utilidades. Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e hoje eu vou trazer uma live muito especial para vocês sobre cicatrizes pós-cirurgia plástica, principalmente pós-abdominoplastia. Eu abri a caixinha de perguntas aqui nos stories e choveu de dúvidas com relação a cicatrizes, ao que a gente passa na cicatriz hipertrófica, se a pomada X é melhor do que a pomada Y. E então eu resolvi fazer uma live para esclarecer para vocês, né, as principais dúvidas com relação às cicatrizes, ao aspecto da cicatriz pós-abdominoplastia, pós-cirurgia plástica. Vou falar um pouquinho da cicatriz da mama também, principalmente da mastopexia, que é um ponto bem importante aí, que eu vejo que tem bastante dúvidas de vocês com relação às cicatrizes também. E aqui, nesse perfil do Instagram, eu ajudo as mulheres que fizeram abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda à nossa live, ao meu Instagram. Aqui eu compartilho com vocês vários conteúdos de pós-operatório de cirurgias plásticas, trago um pouquinho para vocês de conhecimento, né, desse mundo da plástica que é tão diferente e tão divergente também. Cada pessoa fala uma coisa da cirurgia plástica. Então, eu tento trazer aqui nos meus conteúdos tanto a minha prática clínica como profissional e também como paciente. Eu fiz uma mini abdominoplastia e também mastopexia, então fechei diástase, passei por todo o momento ali do pós-operatório e mesmo sendo fisioterapeuta, eu virei paciente ali do pós-operatório, então eu passei pelas mesmas dores de vocês, eu entendo aí cada momento que vocês vivem e cada insegurança de vocês no pós-operatório. Por isso, eu compartilho aqui nas redes sociais muito sobre o pós-operatório de cirurgias plásticas. Ok? Sejam muito bem-vindas. Essa live é para esclarecer sobre cicatrizes, o que a gente deve passar na cicatriz e o que a gente não deve passar na cicatriz em cada etapa do pós-operatório. Como que a gente faz para a gente ter uma cicatrização boa, uma cicatriz bonita, né, tanto da mama quanto do abdômen? É um desejo, né, nosso como paciente de ter uma boa cicatrização. Hoje eu vou falar vários aspectos que influenciam a cicatriz, tanto aspectos internos quanto externos, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui no chat, né? Comentar aqui alguma pergunta que ao final da live eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto importante existem dois fatores que influenciam na nossa cicatrização: fatores internos, nosso, e fatores externos, que é o que nós fazemos na cicatriz depois que ela existe, né? Depois ali da cirurgia plástica. Dentre os fatores mais importantes, os fatores internos, tem os fatores que nós podemos melhorar e tem os fatores que nós não podemos mudar, né? A gente não tem como mexer nesses fatores, que basicamente são os fatores genéticos. Muitas vezes a nossa condição da pele, a nossa coloração da pele, a constituição da pele, isso também influencia no seu processo de cicatrização. Esse fator genético da cicatriz não tem como a gente mudar, não tem como a gente melhorar ele. Mas existem outros fatores extremamente importantes, tanto internos quanto externos, que são sim possíveis de ser melhorados e, consequentemente, você tem um aspecto melhor na sua cicatriz, tá?
Dentre os aspectos internos que a gente pode mudar, são, né, eu vou ilustrar aqui alguns, a alimentação e a hidratação. Basicamente, os mais importantes são hidratação e alimentação. Qual hidratação, Luciana? As duas hidratações. Primeiro, água, bastante água. Parece básico e lógico, né, gente? Todo mundo fala sempre a mesma coisa. Mas a ingestão de água, o aporte de água, nesse momento de cicatrização, vai influenciar diretamente na sua cicatriz. Então, muitas vezes, vocês estão mais preocupados em ficar passando pomada do que alguns fatores internos que vocês conseguem mexer, que vocês conseguem melhorar e, consequentemente, melhorar o aspecto da cicatriz, tá? Então, água, bastante hidratação nesse momento de pós-operatório, principalmente se a sua cicatriz ainda está recente. Eu vou falar aqui das etapas da cicatrização. Cicatrização recente, bastante água e a alimentação. Que tipo de alimentação é interessante nesse momento que você está no pós-operatório, que está precisando melhorar a sua cicatrização, ou até mesmo você que está organizando a sua cirurgia, né, programando o seu corpo para o procedimento cirúrgico. O que é interessante ali na alimentação? Pessoal, alimentos ricos em proteínas. Proteína é a base da cicatrização, tá? Então, o nosso corpo, ele recruta todas as nossas proteínas do corpo para fechar uma cicatriz. É como se você não tem muita proteína, você vai ter dificuldade. Caiu aqui, gente. Voltei? Voltei. Então, a alimentação rica em proteína é diretamente ligada ao resultado da sua cicatriz. Quais são os alimentos ricos em proteína que você pode priorizar, que você deve priorizar aí no seu pós-operatório? A gente tem comumente, né, conhecido as proteínas como as carnes, né, peixe, ovo, mas também as proteínas estão nos vegetais. Então, é muito importante a ingesta tanto de proteína nas carnes, ovo, peixes, como também nos vegetais e nos legumes. Então, principalmente folhas verde escuro, couve, brócolis, espinafre, essas folhas, alface, essas folhas são extremamente ricas em proteína. Então, associar a proteína dos vegetais quanto a proteína na carne, no ovo, no peixe, na carne branca principalmente, né? Mais importante ali no pós-operatório, uma carne mais magra, uma carne mais leve, então o peixe, o frango, o ovo, evitar a carne pesada, carne de porco, essas coisas tudo atrapalha um pouquinho o processo de cicatrização, tá? Então, na alimentação, alimentos ricos em proteína, porque a proteína, quando a gente tem uma lesão, quando a gente tem uma ferida, e vamos entender que a cicatriz aqui, ela é uma ferida, tá? Imagina que você machucou, né? Quando você cai, machuca, corta. Então, você tem uma ferida, tá fechada, tá com os pontos, tá cicatrizando, e você precisa ajudar o seu corpo a fechar essa cicatriz, tá? Então, como que você vai fazer isso? De forma interna, você vai beber bastante água, em média, 2,5 litros por dia, em média. Você precisa contabilizar essa água, tá? Não adianta só você, eu bebo mais ou menos 1 litro. Não, tem que contabilizar, colocar uma garrafa de água e contabilizar o quanto de água você consegue tomar, tá? E associado à hidratação, você tem também o aporte de proteínas nos vegetais, nas folhas verde escuro e também na carne, peixe, ovo, principalmente carnes mais leves. Esses são os fatores internos que você consegue mudar, melhorar, né, no seu processo de cicatrização aí, de dentro para fora. Agora a gente vai falar de fora para dentro, né, que é o que eu acho que vocês estão mais curiosos para saber. O que a gente deve, o que a gente pode passar na cicatriz ali, em qual momento eu devo optar por o que passar na cicatriz para que ela fique mais bonita, mais fina, mais imperceptível, né? Todo mundo quer que a cicatriz fique bem fininha.
Então, gente, além dos fatores internos, nós temos os fatores externos. Não adianta nada você cuidar dos fatores externos sem cuidar dos fatores internos, tá? Então, não adianta você ir lá e comprar uma pomada, sendo que você não está se hidratando e não está cuidando da sua alimentação com relação à proteína, tá? Então, tem que estar os dois muito bem alinhados para que você tenha um resultado desejado, ok? Então vamos lá, quando o médico faz a cirurgia, quando ele termina a cirurgia, inicia-se ali o processo de cicatrização, né? Então você vai tampar a cicatriz, você vai estancar a cicatriz ali para evitar o sangramento. E ali o seu corpo já começa a trabalhar várias reações químicas para fechar essa cicatriz. A primeira etapa da cicatrização é a etapa inflamatória, que é quando aquela cicatriz está mais vermelha, mais fininha. Ela pode estar até fininha ali no começo, mas ela tem uma característica mais vermelha, mais avermelhada. E aí, nesse momento, nesse processo da cicatriz, que ela está vermelha, mesmo passando meses, pode ser que ela ainda esteja um pouco mais vermelha, tá? Ela ainda está passando pelo processo inflamatório. Nesse momento, gente, tem que ter muito cuidado com o que vocês vão fazer na cicatriz. Por quê? Ela está como se ela tivesse machucada ainda, tá? Então, muito cuidado com massagens, com procedimentos. É como se você estivesse pegando um tecido que está tentando cicatrizar e, ao mesmo tempo, você vai lá e pode piorar o processo de cicatrização, pode atrapalhar o processo e pode acelerar, né? Ou seja, causar um pouco mais ainda de inflamação naquela cicatriz, tá? Quando a cicatriz está vermelha, a gente entende que é uma cicatriz recente, que está num processo inflamatório. Normalmente no primeiro mês, no segundo mês. Tem pacientes que até perduram um pouco mais de tempo com uma cicatrização vermelha, com uma cicatriz mais vermelha, tá? Isso daí é natural. Tem pacientes que com 3 meses já está com uma cicatriz clarinha, mas tem pacientes que demoram um pouco mais. E aí, essas pacientes que demoram um pouco mais, você precisa se atentar a outros fatores. Por que essa cicatriz não está cicatrizando, não está saindo da fase inflamatória? Pode ser por questões internas, como eu falei, pode ser por questões de alimentação, pode ser por questões de hidratação. Muitas pacientes também têm o tabagismo envolvido, que atrapalha o processo, né, de cicatrização. Então, tudo isso tende a demorar mais o processo de cicatrização. Pacientes que têm um bom estado de alimentação, de hidratação, que faz atividades físicas, que já tem bons hábitos, ela tende a ter uma cicatrização melhor e mais rápida. A cicatriz dela fica mais clarinha, mais rápida, tá? Então, o processo de cicatrização está intimamente ligado com os seus hábitos também, ok? Nessa fase que a cicatriz está vermelha, eu não recomendo que vocês fiquem passando nenhuma pomada nela, tá? Nem pomada, nem nenhum procedimento aí, laser, né? No início ali da cicatrização, tem que ter muito cuidado com os estímulos que você dá para a sua cicatriz. Estímulos externos e internos, tá? Os externos, atrito, qualquer atrito que o feixe do macaquinho muitas vezes pode encostar. Então, tem alguns cuidados aí que são bem específicos para você se atentar com relação à sua cicatriz, que ela ainda está vermelha. Então, na cicatrização vermelha, não é hora de colocar a fita de silicone, não é hora de você passar pomada, cicaplast, nada disso vai resolver nesse momento. Então, no primeiro momento da cicatrização, deixa ela quietinha, né? Ela vai estar com curativo muitas vezes, ela pode estar com micropore, com tape para proteger. A cicatriz que está na fase inflamatória, ela precisa de proteção, tá? Ela precisa ser protegida de atrito, ou seja, cuidado para não ficar esfregando, né, as coisas na cicatriz vermelha. Quando a cicatriz sai dessa etapa, ou seja, ela passa da cicatriz vermelha para uma cicatriz, às vezes ela fica escura para depois clarear, tá? Então tem as fases da coloração também da cicatriz.
Então, a cicatriz vermelha, depois da fase vermelha, ela pode ficar branquinha, ela pode ficar clarinha, ou ela vai ficar mais escura, tá? Então, ela pode escurecer e nesse momento eu sei que é um pavor para todo mundo. Só que vocês têm que ter em mente que o processo final da cicatriz, ele dura de 12 a 18 meses de pós-operatório. Então, precisa de tempo para madurar a cicatriz, tá? Então, tem que ter paciência também. E eu sei que muitas vezes isso é difícil no pós-operatório, né? Principalmente de cirurgia plástica, a gente quer ver logo o resultado. E a gente espera logo o resultado, né? Principalmente da cicatriz. Então, tem que entender que depois dessa fase inflamatória, a cicatriz ela pode ficar mais escura ou ela pode ficar mais branquinha, mais clarinha, tá? Nesse momento, se ela tá muito escura, gente, tem que ter cuidado, manter os cuidados com relação a atrito, a fricção, qualquer coisa que vai machucar a cicatriz, tá? E muito cuidado com as promessas de pomadas para clarear a cicatriz, tá? As pomadas, elas têm essas pomadas convencionais. Não estou falando de uma pomada indicada por dermatologista, tá? Eu estou falando aqui dessas pomadas que a gente compra, vai lá na farmácia e compra. Cicatricure, Cicaplast, que algumas têm promessas de clarear a cicatriz e tudo mais. Essas pomadas, elas têm muito pouco efeito no clareamento da cicatriz. É mais uma tentativa de clarear do que realmente você conseguir ter esse resultado. E aí, o problema não é com relação à pomada, mas o problema é a expectativa com relação ao resultado que a pomada vai trazer para vocês. Muitas vezes, a pomada ela mais hidrata do que ela faz algum outro efeito, tá? E normalmente eu sei que são pomadas muito caras, né? São pequenininhas, são caras, é um investimento alto, vocês têm uma expectativa alta e muitas vezes não resolve. É ou não é? Eu vejo isso, gente. Eu vejo isso em consultório, eu vejo. Então, vocês têm que entender, não é que a pomada é ruim, tá? Mas vocês têm que entender qual é a expectativa de vocês com relação ao que ela vai trazer. Não, Lu, beleza, eu vou comprar, mas eu sei que pode ser que não aconteça nada. Beleza, pode ir lá comprar e passar. Outro detalhe importante é que quando vocês forem passar a pomada, gente, não passa a pomada esfregando a pomada, tá? Vocês vão passar a pomada, vão colocar um fiozinho aqui em cima da cicatriz e vai deslizar o dedo. É só isso, tá? Não esfreguem a pomada na cicatriz, porque quando vocês fazem isso, né, estão massageando ali, esfregando a pomada na cicatriz, você está gerando um processo inflamatório. E ao invés dela andar para frente no processo de cicatrização, ela está retrocedendo, né? Ela está andando para trás. E ela está voltando para a fase inflamatória. Então, muito cuidado com esses estímulos. Parece que não é nada, mas para uma cicatriz pequena, sensível, é muita coisa. Qualquer atrito ali, qualquer agressão na pele, contato, pode machucar, pode voltar ela e ela fica nesse ciclo aí que não cicatriza. Por isso, muitas vezes eu bato na tecla de deixar mais a cicatriz quieta do que de ficar passando muita coisa nela, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Eu vou voltar para responder vocês, tá? Ó, estou completando um mês de cirurgia. Devo proteger a cicatriz? O que devo usar para proteger e evitar o atrito? Com a cinta e a placa? Na verdade, a cinta, a placa, no caso, e a cinta, se você for usar a cinta sem a placa, elas vão estar em contato direto com a sua cicatriz. Se você está com um mês de cirurgia, sua cicatriz ela está recente, tá? Então, você precisa proteger a sua cicatriz do atrito, tanto da tala quanto do macaquinho. Porque, querendo ou não, quando você fecha ali, quando você coloca a tala direto na cicatriz ali, ela está em atrito com a cicatriz. É pouco, pode não acontecer nada, gente, mas eu prefiro pecar pelo cuidado, tá? Então, como que você pode proteger a sua cicatriz? Luciana, ela tá muito boa, tá normal, tá fininha, não tá alta, não tá acontecendo nada. Eu só preciso proteger a cicatriz de atrito. Você pode fazer um curativo com gaze,
Você pode simplesmente colocar um micropore na cicatriz, você pode colocar um tape, soltar o tape ali, tá? Então você pode ter esse cuidado para proteger a cicatriz, porque às vezes, gente, a tala, ela encosta na cicatriz. E esse atrito da tala é como se fosse você massageando a cicatriz. Então acaba que a própria tala, sem você nem se dar conta disso, pode também estar interferindo nesse atraso aí da evolução da sua cicatriz, tá? Então proteger a cicatriz ou com paninho, né, com aquelas gases, tem uns paninhos de curativo também que são muito bons, vende em lojas não é em farmácia, é de material hospitalar, né? Tem bastante, que são aqueles protetores. Então, aqueles protetores são muito bons. Você coloca o protetor ali, e aí você vem com a placa e com o macaquinho e fecha. Outra coisa também que é muito legal, que eu falo para as minhas pacientes e alunas, que para proteger a cicatriz é colocar um absorvente. Você pode abrir um absorvente, abre o absorvente, pode ser até comprar aquele adulto mais largo, né, maiorzinho. E aí você coloca a parte fofinha do absorvente em contato com a cicatriz. E aí, beleza, aí você pode colocar a tala e fechar o macaquinho. Então, uma outra forma para você proteger a cicatriz de atrito. Então, mesmo que a tala encoste ali, ela não vai estar direto na sua cicatriz, atrapalhando, né, o desenvolvimento, a maturação da cicatriz, tá? Essa do absorvente, gente, é muito boa, né? Muito legal. Você põe um absorvente ali e normalmente você pega 2 absorventes e coloca um do lado do outro, assim. A pele negra sofre mais? Sofre. A pele negra sofre mais por causa da composição, né? Genética mesmo da pele. Então, é uma pele que tende a ter uma cicatrização mais hipertrófica, tá? Ela tende, gente, não é regra, tá? Eu tive uma paciente amiga, a Ioiô, quem não conhece a Ioiô aí, uma grande amiga minha, ela é negra e ela fez masto, abdominoplastia, fechou diástase, fez tudo e a cicatriz dela ficou impecável, impecável. Então, é muito relativo, mas a pele negra, ela tem uma tendência maior. Só que o que eu mais quero chamar a atenção para vocês é os cuidados que a gente tem, gente, no início do pós ali, dita completamente como que vai ser o resultado. Então, quem está no início do pós tem que ter muito cuidado com relação à cicatriz. No primeiro mês, segundo mês. Então, porque às vezes uma coisa ou outra que você faz ali na cicatriz, ela tende a evoluir de uma forma que poderia ter sido evitada. Eu trouxe aqui para vocês entenderem uma imagem, vou compartilhar a tela com vocês, da diferença de uma cicatriz hipertrófica para uma cicatriz queloidiana, né? Muita gente fala assim, minha cicatriz está com queloide, está com queloide. Eu quero mostrar para vocês o que é uma queloide e o que é uma cicatriz hipertrófica, para vocês entenderem se realmente é queloidiana o que vocês têm aí, tá? Então, olha só, deixa eu colocar a minha imagem aqui embaixo. A primeira imagem é uma imagem de cicatriz hipertrófica, tá? Qual que é a principal característica da cicatriz, de diferença de uma cicatriz hipertrófica para uma cicatriz queloidiana, que é a de baixo? A tela de baixo é uma cicatriz queloidiana. Parece, todo mundo confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é. A cicatriz queloidiana é uma cicatriz patológica, tá? Ela é de característica de uma doença, entre aspas, tá? Ela tem características patológicas. A cicatriz hipertrófica, ela só tem um excesso de colágeno ali, então ela fica mais alta. Qual que é a principal diferença entre as duas? Vocês conseguem perceber que a cicatriz hipertrófica lá em cima, ela é mais alta, mas ela não transborda, ela não sai para fora da cicatriz como acontece na queloidiana. A cicatriz queloidiana, ela tem essa característica, ela sobe, ela fica alta, mas ao mesmo tempo que ela cresce para cima, ela cresce para os lados. Então, ela tem um aspecto mais como é que eu vou tentar te explicar? Acho que ficou bem claro, né? Então, ela sobe e ela abre.
ela transborda, ela sai para fora ali dos bordos da cicatriz. Diferente da cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz fina, tá vendo? Ela só fica alta. Você passa o dedo, ela tá em alto relevo. Essa é uma cicatriz hipertrófica. Agora, a cicatriz queloidiana, não. Ela cresce e ela aflora, né? Como se ela transbordasse ali os bordos da cicatriz, tá? Então, essa é uma característica. Então, quando vocês olharem a cicatriz de vocês, eu acredito que a maioria esteja com uma cicatriz hipertrófica ou tem medo de desenvolver uma cicatriz hipertrófica. E poucas pessoas, não é tão comum a cicatriz queloidiana, tá, gente? Não é tão comum. Então, tem alguns fatores que influenciam, né, na cicatriz desenvolver queloide. A maioria são fatores genéticos, então muitas vezes é uma constituição da pele, não é culpa do cirurgião, não é culpa do paciente, né? É simplesmente uma condição genética. Normalmente, quem tem pais que têm esse histórico de cicatrizes hipertróficas tende a desenvolver uma cicatriz hipertrófica também, tá? Só queria trazer essa ilustração para vocês entenderem o que é uma cicatriz hipertrófica e o que é uma cicatriz queloidiana. Lu, e o tratamento disso, né? Vamos falar um pouquinho do como que a gente melhora essas cicatrizes. Bom, eu vi que tem bastante pergunta aqui, tá? Eu vou printando também, meninas, algumas perguntas e eu vou respondendo vocês, tá bom? Se eu não conseguir responder na live, eu respondo nos stories, tá? A cicatriz hipertrófica, a maioria da equipe clínica, da equipe médica, né, quando tem uma situação assim, eles recomendam o uso da fita de silicone, tá? O que a fita de silicone vai fazer? Ou a fita ou o gel de silicone. O que a fita de silicone em si ela faz? Ela tende a fazer uma tensão, ou seja, uma compressãozinha, para aproximar ali os bordos e não deixar essa cicatriz crescer mais. É uma compressão que ela faz. Ah, mas é legal a fita de silicone, porque ela tem um gel e ela hidrata também a cicatriz, né? Tem algumas fitas de silicone, por exemplo, a Newscar, né? Que é bem conhecida. E ela hidrata, ela tem vitaminas, ela tem outros componentes que ajudam, né, na cicatriz. Mas, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Na prática, é muito pouco efetiva a fita de silicone, tá? Na prática. A promessa dela é muito boa, ela é boa, só que ela é muito pouco resolutiva. Então, cuidado com a expectativa de resultado, né? Eu acho que a maioria das pacientes tem assim, eu vou pôr a fita, acha que vai tirar a fita e não vai ter mais nada de cicatriz alta. E muitas vezes não é assim. Os médicos até falam, olha, de 3 a 6 meses, né? Dependendo da cicatriz, com o uso da fita de silicone. E o que eu quero trazer para vocês é a minha visão prática e clínica com relação à cicatriz hipertrófica é a aplicação do tape. Ou também simplesmente o fato do uso do micropore, tá? Tanto o micropore quanto o tape, eles vão fazer uma compressão também. O tape é bom, né? Quando bem aplicado, ele é melhor, para mim é a melhor ferramenta que a gente tem para controle de cicatrizes hipertróficas. É a aplicação correta, né, do tape. E eu falo correta porque muitas vezes você precisa fazer uma tensão ali, tem lugares que você tem tensão, tem lugares que não. Então, o tape, ele tem uma compressão, ele exerce uma compressão na cicatriz hipertrófica que ajuda ela a baixar em pouco tempo, né? Então, a gente tem resultados muito bons com relação à evolução da cicatriz hipertrófica com a aplicação do tape, tá? Isso até de forma online, tá? Que eu tô falando, porque eu oriento as minhas alunas dentro do método, né? Dentro do MBC, a também ter esses cuidados com a cicatriz, então a gente tem excelentes feedbacks com relação a isso, tá bom? Então, cicatrizes hipertróficas, é isso aí. Gel de silicone, pomada, o gelzinho de silicone ou qualquer outra pomada, Cicatricure, que tem gel, que tem silicone,
elas não vão ter efeito para diminuir a cicatriz hipertrófica, tá, gente? Não vão ter, tá? Então, é muito pouco resolutivo, né? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Me perguntaram da cicatriz larga também, né? Ah, Neuza, obrigada. Muito bom, obrigada pela atenção, muito esclarecedor. Ó, olha só, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, essa daqui é uma cicatriz que tá larga. A cicatriz em cima é uma cicatriz normal, né? E embaixo é uma cicatriz que alargou. E hoje eu estava conversando com uma aluna também do método. Gente, a cicatriz quando alarga, já era. Não tem muito o que fazer. Nem o médico, nem você, nem a fisioterapeuta, ninguém, tá? Para aproximar os bordos. Então, essa aproximação, ela não acontece mais. Você perde a força tênsio, que a gente fala, que é a força que une os bordos da cicatriz, ela se perdeu. Você perdeu aquela força e não tem como voltar mais, tá? Então, uma cicatriz que alarga, ela não volta ao que era antes, tá? Nem com intervenção de corticoide, ela pode até dar uma melhorada, mas dificilmente a gente tem bons resultados com relação a corticoide, tá? Que é uma indicação clínica, tá? Uma indicação do médico. Tem tratamentos também com como é que chama? Uma terapia específica para não, só que é preventiva, tá? Ela é preventiva para cicatrização também, mas quando a cicatriz ela já fica larga, não tem muito o que fazer, não tem pomada que resolve, não tem fita a fita de silicone até piora, tá? Cicatriz que tá larga, não é indicado que você use fita de silicone, nenhuma compressão, tá? Porque a compressão ela vai abaixar e vai abrir mais ainda. Então, se a sua cicatriz está larga, evita de usar qualquer compressão em cima dela, tá? Não tem muito o que fazer. Se for uma situação que te incomoda bastante, né, ou esse aspecto da cicatriz alargada, aí você tem que conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, para um possível refinamento de cicatriz. Não, Lu, eu não gostei. Tem que, né, ter uma conversa sincera com o médico para ver se cabe um refinamento. O que é o refinamento da cicatriz? Quando o médico entende que a cicatriz também não ficou legal, seu processo de cicatrização não foi bom, ele pode ir lá e refazer somente a cicatriz, tá? Tem alguns cirurgiões que fazem até em consultório, é bem tranquilo o procedimento de refazer a cicatriz, tá? O médico não abre tudo. Isso, tô falando de refinamento somente de cicatriz, tá? Não tô falando aquele que vai limpar um pouquinho, que vai mexer mais. Então, se ele for mexer somente na cicatriz, é bem tranquilo, o pós também é bem tranquilo, mas aí você começa um processo de cicatrização do início, tá? Você volta lá no início, você vai passar por todas as etapas do processo de cicatrização e o que vai ditar o resultado são os cuidados que você vai ter desde o início da cicatriz, tá? E os cuidados que falo, eu não falei aqui, mas eu quero deixar registrado também que como o cirurgião faz a cicatriz, né? Como ele fecha os pontos, o fio que ele usa, o cuidado que o médico tem, também influencia no seu resultado da cicatriz. Se o médico faz uma cicatriz correndo, uma cicatriz mal feita, torta, aí não tem como, né? Você pode comer super bem, pode se alimentar super bem, se hidratar bem, você pode ter o melhor pós, mas não foi feita uma boa cicatriz. Então, a parte médica também tem parte, né, no resultado aí estético da sua cicatriz. Isso é importante a gente falar, tá bom? Gente, eu vou responder só algumas perguntas aqui. Não vou me estender muito, porque eu vi que tem várias perguntas e eu tô com medo de não responder. Ah, uma coisa importante aqui, ó. Talvez eu fale e eu tô respondendo vocês de uma forma
indireta, né? Eu estou explicando, mas tá caindo aí as respostas para vocês. Sobre clareamento de cicatriz, tá? Quando que você vai optar por clarear a sua cicatriz? Qual é o melhor momento para você clarear a sua cicatriz? O melhor momento é a partir de 12 meses. Depois de 1 ano, 18 meses. Se a sua cicatriz não ficou legal, aí seria um momento interessante de você procurar um dermatologista e não um cirurgião plástico, tá? O dermatologista especializado em clareamento, tá? Especializado nessa parte da cicatriz. Por que eu falo isso? Porque se não for um dermatologista que tenha um olhar para a cicatriz, ele vai te passar pomada. E muitas vezes a pomada não vai resolver. E às vezes é um tratamento oneroso, né? O tratamento dermatológico normalmente é um tratamento mais caro. A não ser que sejam pomadas manipuladas, que tenha ácido, tem algumas pomadas que alguns dermatologistas passam para descamar um pouquinho ali a cicatriz e automaticamente clarear. Mas eu, Luciana, acredito muito no clareamento da cicatriz com tecnologias de laser, tá? Eu não sou a especialista do laser, eu não sei fazer laser direito, e em cicatriz muito menos. Não é a minha especialidade, eu não entendo para passar para vocês. Mas o melhor profissional, né, para fazer esse procedimento é um dermatologista, tá bom? Então, existe a possibilidade do clareamento a laser, que funciona muito bem, né, que tem bons resultados, o clareamento a laser, tá? E também hoje, gente, tem a tecnologia de micropigmentação, né? Então, também é uma opção. Se a sua cicatriz só ficou escura, tem a opção de você fazer uma micropigmentação, né? A gente vê muito falar micropigmentação de areola, né, da região da mama ali, quando a paciente tem alguma uma região que não ficou muito bem pigmentada, né, que a cicatriz não ficou legal. Então, tem profissionais que fazem muito bem essa parte de micropigmentação. Também não entendo, não conheço, né? Não sei fazer, não é uma parte que eu entendo sobre, mas é uma possibilidade que eu vejo no mercado para cicatriz que ficou muito escura e a paciente quer dar uma melhorada na coloração da cicatriz, tá? Então, essas pomadinhas que a gente compra, que vai clarear, então, assim, essas assim não vai te trazer tantos resultados, tá bom? Essas pomadas, óleos, né? O óleo girassol, bio-óleo, tem o rosa mosqueta, que é muito falado, né? Para cicatrização. Esses óleos, eles vão hidratar a sua cicatriz, né? Eles vão trazer benefícios à cicatriz. Não estou falando que são ruins, mas é só a gente alinhar ali a expectativa com a realidade com relação ao produto, tá? Então, a pomada, o óleo, eles são bons, são hidratantes, sempre tem vitaminas, tem alguns efeitos ali cicatrizantes, mas muitas vezes não é ele o determinante para o resultado da sua cicatriz, tá bom? Muitas vezes a sua cicatriz pode estar mais relacionada com os seus hábitos alimentares, né? E ao procedimento que você tem feito ali em cima da cicatriz, do que a pomadinha que você vai passar, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Estão gostando, meninas? Pode alargar depois de meses? Ó, boa pergunta. Quando que a cicatriz alarga, né? Ela pode alargar depois de meses. Então, primeiro a cicatriz fica vermelha, depois ela fica mais escura, depois ela clareia, né? Essa é a ordem ali das cores, né, da cicatriz. Às vezes, na mesma cicatriz, gente, tem um pedacinho branco, um pedacinho vermelho, um pedacinho marrom, né? Às vezes, na mesma cicatriz, ela tá passando por 3 etapas, 3 momentos diferentes. Às vezes, um pedacinho da cicatriz ficou largo, o outro não ficou. Então, não tem muito uma regra, né, no processo de cicatrização. A cicatriz, ela pode alargar. Eu acho assim, olha, do fundo do coração, os principais meses que você precisa se atentar são os 3 primeiros meses ali, eu diria, 3 a 6 primeiros meses.
Então, muitas coisas que você faz nesse primeiro momento de inicial ali, vai ditar como que ela vai reagir depois. Então, por exemplo, se a sua cicatriz, ela tá bonita, né? Tá fininha, tá com um aspecto legal, você tá com 3, 4 meses de pós, ela não vai alargar mais, entende? Ela vai tender a continuar do jeito que tá. Agora, dependendo de como tiver a sua evolução, né, com relação à cicatriz, se ela tiver uma cicatriz mais difícil de cicatrizar, às vezes a coloração não tá legal, tá vermelho, tá machucado, né, teve deiscência. Então tem ainda essa questão que é muito importante trazer também com relação à deiscência, né, que é o ponto. Então muitas vezes o ponto pode abrir ali, já vai ficar uma cicatriz não tão bonita. Então tudo isso, tá? Então ela pode alargar depois de alguns meses, os primeiros meses ali, mas não muito lá na frente, tá? Você já vai ter mais ou menos um resultado. O que que faz alargar? Ele como evitar? Beta-terapia, né? Isso, me lembrou aí muito bem. O que faz ela alargar é a tensão, né? A tensão que exerce ao redor da cicatriz. Então eu tenho uma cicatriz, por isso que muitas vezes o médico ele pede para você andar curvada, né? Para você não tensionar, não esticar a sua cicatriz ali. Mas tudo isso tem um tempo, tá, gente? Então, o que dita, né, na maioria dos casos, para que você afaste, né, os bordos da cicatriz, é basicamente a tensão que ela exerce. É muito comum na mastopexia, por exemplo, na abdominoplastia nem é tão comum alargar a cicatriz, tá? Mas na masto é. Por que que na masto é? Porque na maioria das mastopexias tem prótese. E a prótese, ela deixa a mama bem esticada. Então, a cicatriz da mama na prótese, quando tem prótese, na mastopexia, né, que eu tô dizendo, ela tem uma tensão muito forte. Então, aquela cicatriz no meio ali, a pele tá brigando, a cicatriz quer fechar e a pele tá esticando, né? Então, muitas vezes ela cicatriza com uma tensão assim mais longe uma da outra. Então, é bem comum alargar a cicatriz da mama, tá? É comum, gente. Eu usei Newscar e ficou alargada. Pois é, esse é o problema. Quando a cicatriz ela tá bonita, a gente não mexe. A gente não mexe. Quando a cicatriz tá alta, aí beleza, vai lá, põe o silicone, põe o tape e tal. Mas se a cicatriz tá bonitinha, gente, não põe nada, porque aí você vai fazer uma compressão e vai afastar os bordos da cicatriz. Aí pode deixar ela larga, sem querer. Voltei. Vocês estão aí? Estão, né? O que melhora a cicatriz queloidiana, né? A última perguntinha aqui para a gente fechar. A cicatriz queloidiana, como eu já mencionei para vocês, é uma cicatriz patológica, então ela precisa de uma intervenção médica, tá? Muitas vezes o médico entra com tratamento com corticoide, ou ele vai precisar refazer a cicatriz para tentar um novo processo de cicatrização, tá? Isso, voltei. Bom, meninas, eu queria passar, né, para vocês um pouquinho dessa minha experiência com relação à cicatriz. Eu espero que tenha ajudado vocês nesse pós-operatório. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder conversar, de poder me abrir também, né, falar o que eu realmente penso com relação às pomadas, às cicatrizes, o que eu vivi também no meu pós-operatório. A minha experiência, a minha cicatriz, ela não ficou muito legal, a da mama. Apesar de vocês terem visto a de baixo, a do meio ficou um pouquinho larga, que é natural, eu já estava meio esperando isso, mas ela tá da cor da pele e para mim tá tudo certo, tá? Para mim tá tudo, eu não vou mexer, tá tudo ótimo. Então, eu já até falei com uma aluna, eu falei, olha, cicatriz da mama é bem delicada, cicatriz da mastopexia. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouquinho para vocês avaliarem, né, o que realmente vai valer a pena vocês irem lá, botar o dinheiro de vocês
para ter aquele resultado? Será que vale a pena vocês investirem, né, um custo alto às vezes? Eu não sei qual é a realidade de cada uma de vocês, mas ninguém quer jogar dinheiro fora, né? Então tem muita promessa, né, no pós-operatório de cirurgias plásticas. A gente vê cada dia mais tem tecnologias aparecendo. O que eu tento trazer aqui para vocês é mais o conhecimento do processo ali de cicatrização, o que realmente vai fazer diferença. O que realmente vai fazer diferença para vocês no pós-operatório. Então, para vocês entenderem e repensarem, né? Se vocês compram ou não a pomada, se é interessante para vocês, se não é interessante. O que eu queria trazer para vocês basicamente é um pouco desse o porquê das coisas, né? Sem nenhum vínculo com marca, com nada. Eu não tenho nenhuma parceria com nenhuma empresa. E se eu tivesse, seria com uma boa empresa. Se algum dia acontecer, vocês podem saber que realmente é uma empresa que eu acredito, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns por estarem aqui, ganhando mais conhecimento, mais entendimento do pós-operatório. Tenho certeza que a dúvida de um é a dúvida de outra pessoa, né? Eu acredito que eu tenha trabalhado aqui todo mundo. Está sendo muito bom o seu auxílio, muito bom, fico muito feliz mesmo. E na próxima quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez, vou mandando os anúncios para vocês com relação às nossas lives, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença. Quem eu não consegui responder, se tiver alguma dúvida ainda, ficou alguma coisa pendente, pode me mandar no direct, que eu vou tentar trazer todo mundo ali para os stories, tá bom? Muito obrigada, uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus e até logo.